Ser bom em um mundo bom é fácil. Qualquer pessoa consegue. Ser bom em um mundo confuso, cruel ou indiferente, isso sim é um desafio. E é exatamente por isso que ser bom não é sinal de fraqueza, é um ato de coragem. Nesse vídeo, vamos explorar como a filosofia estoica nos ensina a manter nossa integridade, mesmo quando parece que ninguém mais se importa com isso. Fique até o final para descobrir como a verdadeira força não está em endurecer, mas em permanecer fiel aos seus princípios. Saudações, desbravadores estoicos, preparados para fortalecer a mente hoje? Você já se pegou pensando se ainda vale a pena manter sua bondade diante de tanta ingratidão, injustiça e egoísmo ao seu redor? Talvez você tenha ajudado alguém que depois virou as costas para você. Talvez tenha sido honesto em um ambiente onde a desonestidade parece ser recompensada. Ou talvez esteja cansado de ver pessoas que fazem o certo serem vistas como ingênuas, enquanto aquelas que cortam caminho parecem prosperar. Estamos vivendo tempos em que muitos enfrentam um dilema profundo: endurecer para se proteger ou manter a virtude mesmo sob constante ataque. A cultura do cada um por si e do ser esperto domina muitos aspectos da vida moderna. As redes sociais nos bombardeiam com histórias de traição, com a celebração da malícia como inteligência, com a ideia de que bondade é sinônimo de ingenuidade. Mas os estoicos tinham uma perspectiva completamente diferente. Para eles, a bondade jamais foi vista como uma expressão de fraqueza. Pelo contrário, era considerada uma manifestação de força interior inabalável. Pense nisso como uma fogueira acesa em noite de tempestade. Não é a calmaria que prova o valor do fogo, é sua capacidade de resistir ao vento, à chuva, às condições adversas. Da mesma forma, sua bondade não é testada quando tudo está bem e todos são gentis com você. Ela é forjada e provada justamente quando o mundo parece convidar você a abandonar este princípio. Antes de prosseguirmos, precisamos esclarecer algo fundamental. A bondade estoica não tem nada a ver com submissão ou fraqueza. Não estamos falando sobre ser um capacho, sobre aceitar abusos ou sobre permitir que os outros tirem vantagem de você. A bondade, na perspectiva estoica, é firmeza com justiça. É uma postura ativa, não passiva. É a capacidade de confrontar o mal sem se tornar igual a ele. É manter sua humanidade intacta, mesmo quando testada pelos comportamentos mais desumanos. A filosofia estoica nos ensina que a virtude, que inclui a bondade, a justiça, a coragem e a sabedoria, é o único bem verdadeiro. É algo que ninguém pode tirar de você, a menos que você permita. Você pode perder dinheiro, status, até mesmo pessoas que ama, mas sua capacidade de agir virtuosamente permanece inteiramente sob seu controle. Há um princípio estoico que diz: a virtude não muda porque o mundo mudou. Isso significa que seus valores não devem flutuar conforme as circunstâncias externas. Se a honestidade é um valor para você, ela continua sendo um valor mesmo quando parece que todo mundo está mentindo. Se a compaixão é importante para você, ela permanece importante mesmo quando você é tratado com frieza. Os antigos estoicos chamavam isso de viver de acordo com a natureza. Não a natureza selvagem da sobrevivência do mais forte, mas a natureza racional humana, que nos permite escolher a virtude acima dos impulsos primitivos de retaliação ou autopreservação a qualquer custo. Ser bom, nesse sentido profundo, é manter a coerência com seus princípios mesmo quando o ambiente convida à indiferença. É reconhecer que o que os outros fazem está fora do seu controle, mas como você responde a isso está inteiramente dentro do seu domínio.
Imagine que você está dirigindo e alguém corta seu caminho de forma agressiva. A reação instintiva seria buzinar, gritar, talvez até fazer um gesto obsceno. Mas o estoico pausa, respira e se pergunta: essa pessoa está agindo mal comigo, mas isso significa que devo me rebaixar ao mesmo nível? O erro dela justifica um erro meu? A resposta é sempre não. A verdadeira bondade estoica reconhece que cada pessoa age de acordo com o que considera correto naquele momento, mesmo quando está equivocada. Talvez aquele motorista esteja passando por uma emergência. Talvez ele tenha acabado de receber uma notícia devastadora, ou talvez ele simplesmente não saiba se comportar melhor. Em todos esses casos, a resposta virtuosa não é reagir com raiva, mas com compreensão. Isso não significa que você não possa se defender, estabelecer limites ou mesmo se afastar de pessoas nocivas. Significa apenas que você faz isso sem perder sua própria humanidade no processo. Agora vamos ser honestos. Manter-se bom em um mundo que frequentemente parece recompensar o oposto é difícil. É por isso que vemos tantas pessoas abandonarem seus princípios ao longo do tempo. Uma das reações mais comuns diante da traição ou da decepção é endurecer. Alguém confia em um amigo que revela um segredo. Na próxima vez, essa pessoa decide não confiar em ninguém. Alguém se abre emocionalmente para um parceiro que depois manipula esses sentimentos. Como resultado, decide construir muros emocionais com todos os futuros parceiros. Essa resposta é compreensível, mas fundamentalmente equivocada do ponto de vista estoico. Quando você endurece por completo, não está se protegendo, está apenas garantindo que a ferida que sofreu definirá permanentemente quem você é. Outro grande obstáculo é a cultura do ser esperto que ridiculariza o virtuoso. Quantas vezes você já ouviu frases como "só os trouxas são honestos" ou, no final, "os bonzinhos sempre se dão mal"? Esse tipo de pensamento é tão prevalente que começa a parecer uma verdade óbvia, quando na realidade é apenas um sintoma de uma sociedade que perdeu o contato com valores mais profundos. Há uma frase que resume perfeitamente essa questão: o mundo vai testar sua bondade, mas quem você escolhe ser não depende do mundo. Esta é uma verdade estoica fundamental. O comportamento dos outros não deve determinar o seu. Os princípios não são algo que você segue apenas quando é conveniente. Eles são mais necessários justamente quando seguir se torna difícil. Pense nisso como manter um jardim em meio ao concreto de uma cidade. É mais difícil, exige mais trabalho e dedicação do que se você estivesse em um ambiente naturalmente fértil. Mas justamente por isso, cada flor que consegue fazer brotar tem um valor infinitamente maior. Sua bondade em um mundo hostil é como esse jardim improvável, mais difícil de manter, mas infinitamente mais valioso e necessário. Os estoicos entendiam que virtude e felicidade estão intrinsecamente ligadas. Não é possível ser verdadeiramente feliz sendo desonesto, cruel ou injusto, mesmo que essas características possam trazer vantagens momentâneas. A pessoa que abandona seus princípios por conveniência pode ganhar algo externamente, mas perde algo muito mais valioso internamente. A paz de espírito que vem de saber que você agiu corretamente, independentemente dos resultados. Quando você escolhe manter sua bondade, mesmo em um ambiente hostil, está fazendo muito mais do que apenas seguir um código moral abstrato. Está afirmando sua liberdade mais fundamental, a liberdade de não ser determinado pelas circunstâncias, de não ser um mero produto do seu ambiente. Essa é uma das maiores lições do estoicismo. As circunstâncias externas podem limitar suas opções, mas nunca podem eliminar completamente sua capacidade de escolher como responder internamente a essas circunstâncias.
Existe um equívoco comum de que ser bom significa ser permissivo, de que significa aceitar qualquer comportamento, tolerar qualquer abuso, perdoar qualquer ofensa sem consequências. Nada poderia estar mais distante da verdadeira bondade estoica. A bondade estoica é firmeza com compaixão, é entender a imperfeição humana sem se tornar vítima dela. É uma postura ativa, não passiva. O estoico sabe dizer não, sabe estabelecer limites claros, sabe recusar jogos emocionais e manipulações, e faz tudo isso sem perder a compostura, sem recorrer à crueldade, sem abandonar seus princípios. Há uma frase que resume bem essa ideia. O estoico é bom, mas também é justo. A justiça, para os estoicos, era uma das virtudes cardinais, tão importante quanto a sabedoria, a coragem e o autocontrole. E justiça, frequentemente, exige que estabeleçamos limites. Vamos considerar um exemplo moderno. Você tem uma pessoa em sua vida que constantemente o manipula emocionalmente. Talvez seja um amigo que só aparece quando precisa de algo. Talvez seja um familiar que usa a culpa como ferramenta de controle. Talvez seja um colega de trabalho que tenta empurrar suas responsabilidades para você. A resposta estoica não é aceitar esse comportamento em nome da bondade. Também não é explodir com raiva ou buscar vingança. A resposta estoica é estabelecer limites claros e, se necessário, distanciar-se dessa relação, tudo isso sem permitir que o ressentimento contamine sua essência. Você pode dizer: eu valorizo nossa relação, mas não posso continuar interagindo desta forma. Estou disponível para uma amizade baseada em respeito mútuo, mas não participarei de dinâmicas que me prejudicam. Isso não é ser mau, é ser justo consigo mesmo e com o outro. A verdadeira bondade reconhece que permitir comportamentos nocivos não ajuda ninguém, não ajuda você, que sofre as consequências. E, surpreendentemente, não ajuda nem mesmo a pessoa que age mal, pois você está essencialmente endossando um comportamento que, em última análise, também a prejudica. Os estoicos entendiam algo fundamental. Não podemos controlar se os outros serão bons conosco, mas podemos controlar se seremos bons com os outros e conosco mesmos. E às vezes, ser bom consigo mesmo significa se afastar de situações ou pessoas prejudiciais. Há uma diferença crucial entre reagir com maldade e responder com limites firmes. Reagir com maldade significa devolver na mesma moeda, insulto por insulto, manipulação por manipulação. Responder com limites significa manter sua integridade enquanto se protege. Os limites saudáveis não são muros para manter os outros afastados, são diretrizes claras sobre como você permite ser tratado. E estabelecer limites é um ato de respeito não apenas por você, mas também pela outra pessoa, pois demonstra que você a considera capaz de comportamentos melhores. Lembre-se, ser bom não significa ser fraco, significa ser forte o suficiente para não deixar que a maldade dos outros determine a pessoa que você escolhe ser. E essa força inclui a capacidade de dizer não quando necessário. Uma das características mais notáveis da bondade estoica é que ela não precisa de plateia. A bondade não grita, ela age. Em um mundo onde muitas vezes as pessoas fazem boas ações apenas para poder postar nas redes sociais, a verdadeira virtude estoica se manifesta frequentemente quando ninguém está olhando. É como aquela velha pergunta: se uma árvore cai na floresta e ninguém está por perto para ouvir, ela faz barulho? O estoico responderia: claro que sim, pois a realidade não depende de testemunhas. Da mesma forma, sua bondade não diminui em valor quando não é reconhecida ou recompensada.
Na verdade, para os estoicos, é exatamente nessas situações que ela revela seu verdadeiro valor. Pequenos atos de virtude. Ajudar um estranho sem esperar nada em troca. Ser honesto mesmo quando uma mentira seria mais conveniente. Tratar com respeito alguém que não tem poder para retribuir ou prejudicar você são formas de resistência contra a banalização da brutalidade no mundo moderno. Cada vez que você escolhe a bondade, quando poderia escolher a indiferença, está contribuindo para um mundo melhor de uma forma que vai além do gesto imediato. Está criando ondas de efeitos que não pode prever ou controlar, mas que certamente existem. Como diz um princípio estoico, ser bom é uma escolha silenciosa que aos poucos se transforma em uma identidade. Com o tempo, essas escolhas consistentes não são mais decisões difíceis que você precisa tomar conscientemente. Elas se tornam reflexos naturais, parte integral de quem você é. E isso nos leva a uma questão importante. Como cultivar esse hábito da virtude mesmo quando não há retorno imediato? A resposta está na prática constante. Os estoicos recomendavam exercícios diários de autorreflexão. No final de cada dia, pergunte a si mesmo: fui paciente hoje? Fui justo? Fui corajoso? Fui moderado? Em que situações eu poderia ter agido com mais virtude? Esse tipo de reflexão não é para se punir pelos erros, mas para aprender com eles. É uma forma de fortalecer gradualmente sua capacidade de agir virtuosamente mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Outro exercício poderoso é a premeditação das adversidades. No início do dia, imagine situações difíceis que você pode enfrentar e visualize-se respondendo a elas com virtude. Se alguém for rude comigo hoje, como posso responder com calma e dignidade? Se eu for tentado a ser desonesto para obter alguma vantagem, como posso lembrar do valor maior da integridade? Essa preparação mental cria uma espécie de músculo moral que se fortalece com o uso. Com o tempo, sua capacidade de manter a bondade mesmo em situações difíceis se torna mais natural e menos custosa. E existe algo profundamente libertador nessa prática. Quando sua felicidade não depende do comportamento dos outros, você se torna verdadeiramente livre. Você não está mais à mercê da gentileza ou da crueldade alheias. Sua paz interior se baseia em algo muito mais estável, sua própria integridade. Ser bom em um mundo que nem sempre premia a bondade exige coragem, constância e autoconsciência. É um caminho mais difícil, sem dúvida, mas é também infinitamente mais recompensador. A verdadeira força não está na armadura que construímos ao redor dos nossos corações para nos proteger. Está na firmeza interior de quem age com integridade, mesmo quando seria mais fácil ceder às pressões externas. A filosofia estoica nos lembra que a bondade é uma extensão da liberdade interior, a liberdade de quem escolhe seus princípios, não suas reações. É a manifestação prática da compreensão de que, embora não possamos controlar o que acontece conosco, sempre podemos controlar como respondemos. Em um mundo onde tantos se deixam definir pelas circunstâncias, ser capaz de manter seus valores independentemente do ambiente é uma forma de poder que ninguém pode tirar de você. O caminho estoico não promete que você nunca mais será ferido ou decepcionado. Não promete que sua bondade sempre será reconhecida ou retribuída. O que ele promete é algo muito mais valioso: a capacidade de permanecer íntegro em meio ao caos, de encontrar paz mesmo na adversidade, de manter sua humanidade mesmo quando confrontado com a desumanidade. E isso, no final das contas, é a verdadeira vitória. Se você acredita que a bondade ainda importa, mesmo em um mundo que parece esquecer disso, inscreva-se no canal Desbravadores Estoicos.
Estamos construindo uma comunidade de pessoas comprometidas com o desenvolvimento pessoal através dos princípios estoicos. Nos comentários, gostaria de saber: qual foi a última vez em que você escolheu ser bom, mesmo quando ninguém estava vendo? Sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão tentando seguir o mesmo caminho. Até o próximo vídeo, e lembre-se, sua bondade não é fraqueza, é a expressão mais pura da sua força interior.